Vai. Tá gravando aqui. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Neste dia eu trago uma mensagem que tocou ao meu coração para que todos que pudessem ouvir, pudessem meditar. No livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 13 em diante. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrina em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro, e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém não o viram. E ele lhes disse: honestos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, e abençoou, e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Nestes versículos nós acabamos de ver como aconteceu a ressurreição do Senhor Jesus. Naquele tempo, apesar dos discípulos conviver com Jesus, vendo sinais, ouvindo seus ensinamentos, muitos, como acabamos de ler, eram nécios, tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. E hoje em dia não é diferente para as nossas vidas, em muitas situações, que as coisas que parecem ter tudo acabado, parece tudo difícil. E Jesus estando ao nosso lado, nós muitas vezes não cremos, muitas vezes olhamos até para os momentos bons, quando percebemos as bênçãos de Deus, mas sendo que até nos momentos de dificuldade, como no caso aqui, a morte de Jesus diante deles, como se fosse uma morte normal, uma morte que não teria solução.
Mas Jesus, antes de morrer, falava que ressuscitaria, e eles eram para estar crendo nessa verdade. E outra parte que nos fala a palavra de Deus neste trecho é que os profetas também, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Nós percebemos que o Senhor Jesus estava sendo profetizado pelos profetas, os sinais que os profetas faziam para glorificar Deus. É bem verdade que eles não acreditavam em Jesus como o Messias. Muitas vezes até viam Jesus como um profeta, como até um enganador do povo, mas os profetas do Antigo Testamento, Davi, do qual Jesus foi descendente, falou que ele se assentaria à sua direita. Nós vemos claramente que não é de hoje essa descrença em Jesus, né? Não somente crer em Jesus como uma pessoa ilustre, como um ser divino, mas alguém que possa estar ao seu lado no seu caminho. E eles só perceberam que era Jesus no final da estrada, né? Quando já se fazia tarde. E que possamos nós não deixar se fazer tarde esse momento de crermos em Jesus como Filho de Deus, como aquele que ressuscitou e pode nos dar salvação também. Porque a sua vida, a sua morte, sua ressurreição é tudo para nos mostrar o plano de Deus através do seu Filho Jesus, que revelou seu amor por nós para nos salvar. E essa é a mensagem que cabe a cada um de nós meditarmos todos os dias, que Jesus possa estar em nossos caminhos todos os dias, e nós crermos nas suas palavras, procurarmos meditarmos mais nas Escrituras, nos ensinamentos. E como nós lemos no trecho aqui, eles até não acreditaram nas pessoas que haviam visto Jesus ressuscitado. Que também nossos corações não sejamos assim tão demorados a crer em Jesus, não nos guiarmos por vista. E este é um ensinamento de Deus que eu creio que serve para os nossos dias. Andarmos com Jesus, não que sejamos dignos dele, mas para a nossa salvação, nosso entendimento, para não nos perdermos neste mundo. Porque em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome, somente o do Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade, que o Senhor Jesus abençoe a todos. Amém.